Sob a luz fria e impessoal de uma ala veterinária, o ar era tão denso que podia ser cortado. Lá fora, a umidade da Mata Atlântica abraçava a noite, mas ali dentro, o único som era o bip lento e arrastado de um monitor cardíaco. Cada pulso, mais fraco que o anterior, era como um grão de areia caindo em uma ampulheta que estava prestes a se esgotar. Deitada na mesa de metal, uma criatura que deveria personificar o poder e a majestade da natureza parecia apenas uma sombra de si mesma. Era Amara, uma tigresa siberiana, e ela estava morrendo. Seus rugidos, que em dias normais faziam a terra tremer, agora eram apenas gemidos baixos, quase inaudíveis. Um lamento de dor que rasgava o silêncio estéril da sala. Ela estava em trabalho de parto, mas a vida que deveria florescer dentro dela havia se tornado uma sentença de morte. Os números nos monitores despencavam em uma cascata impiedosa, cada queda um prego a mais no caixão da esperança. Ao seu lado, imóvel como uma estátua, estava Lucas, um homem de meia idade, biólogo e cuidador, com o rosto marcado por noites em claro e uma preocupação que parecia ter envelhecido sua alma em poucas horas. Ele não era apenas um funcionário do santuário. Para Amara, ele era a única constante em um mundo que só lhe havia oferecido dor e traição. Ele era a única figura, humana ou animal, em quem ela aprendeu a confiar. Sua mão pairava a centímetros do pelo alaranjado, com medo de que um simples toque pudesse quebrar o fio frágil que ainda aprendia a vida. Do outro lado de um grande painel de vidro, em uma sala de observação, a realidade era outra. Ali, a emoção dava lugar à lógica fria da ciência e da administração. A doutora Helena, diretora do santuário, uma mulher de postura rígida e reputação impecável, discutia com a equipe veterinária. Sua voz, embora controlada, carregava o peso de uma decisão inevitável. O protocolo do santuário, escrito e revisado para situações exatamente como essa, era claro e brutal. Em um parto de alto risco com complicações irreversíveis, a prioridade era sempre a mãe. Se a vida da fêmea não pudesse ser salva, o próximo passo era a eutanásia. Um ato de misericórdia para findar um sofrimento inútil. Os filhotes, ainda por nascer, seriam registrados como uma perda trágica, mas estatisticamente aceitável dentro do grande esquema de conservação. Os recursos eram limitados. As decisões precisavam ser pragmáticas. O coração não tinha lugar na equação. Dentro da sala de cirurgia, um pequeno rádio comunicador estava ligado sobre uma bancada. A voz da doutora Helena soou, metálica e sem emoção, cortando o ar. A condição dela é terminal. Não há mais o que fazer. Preparem a injeção, vamos acabar com o sofrimento dela. Para a equipe do outro lado do vidro, era o fim de um procedimento difícil. Para Lucas, foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O mundo inteiro se resumiu àquele bip lento do monitor e à respiração rasa da tigresa que ele havia jurado proteger. Ele ergueu os olhos para ela, para a gigante ferida que ele mesmo havia resgatado de um circo imundo anos atrás. Ele se lembrava dela como se fosse ontem, desnutrida, coberta de cicatrizes, com os olhos de quem já havia se rendido. Naquele dia, enquanto ela rosnava de medo no fundo de uma jaula de transporte, ele fez uma promessa silenciosa. Ele prometeu que ela nunca mais sofreria nas mãos de ninguém. E agora, o protocolo, a ciência e a razão exigiam que ele participasse de sua execução, que ele a abandonasse em seu momento de maior agonia, no exato instante em que ela mais precisava dele. Ele olhou para o vidro, para os rostos sérios de seus colegas e de sua chefe. Eles viam um animal condenado, um caso perdido. Mas Lucas via outra coisa. Ele via a história que ninguém ali conhecia. Ele via a promessa que ele não podia quebrar. Uma pergunta silenciosa, mas ensurdecedora, pairava no ar daquela sala. Por que um homem arriscaria tudo, sua carreira, sua reputação, talvez até sua própria segurança, por um animal que o sistema já havia desistido de salvar? O que havia naqueles olhos dourados e cansados que valia mais do que todas as regras do mundo? Para entender a resposta, era preciso voltar para o início de tudo,
para o dia em que um homem quebrado encontrou um animal quebrado, e juntos eles tentaram se reconstruir. O resgate de Amara não foi um ato heróico de cinema. Foi sujo, barulhento e triste. Aconteceu em uma clareira poeirenta nos confins do país, onde um circo itinerante, que mais parecia um acampamento de fantasmas, finalmente havia sido desmantelado pelas autoridades. O cheiro era uma mistura azeda de serragem molhada, medo e desespero. E no centro de tudo, em uma jaula minúscula e enferrujada, estava ela. Não era uma tigresa, era o rascunho de um esqueleto coberto de pelo opaco e falhado, com costelas que pareciam querer rasgar a pele. Seus olhos, que deveriam carregar o fogo das selvas siberianas, estavam vazios, apagados. Quando a equipe do santuário chegou, a reação dela foi a esperada. Um turbilhão de garras e dentes, um rugido rouco que era mais pânico do que fúria. Todos recuaram. O protocolo era sedar, transportar e isolar. Mas Lucas, que estava lá, viu algo que os outros não viram. Por trás da agressividade, por trás do animal encurralado, ele viu um tremor. Um medo tão profundo que havia se tornado a única coisa que a mantinha de pé. Enquanto os outros preparavam os dardos tranquilizantes, ele se aproximou lentamente e se sentou no chão de terra batida, a uma distância segura, e ficou ali, em silêncio, apenas oferecendo sua presença, um ponto de calma no meio do caos. Os primeiros meses no santuário foram um exercício de paciência quase sobre-humana. Amara foi colocada em um recinto de quarentena e o medo que ela sentia no circo veio junto com ela. Ela não comia direito. Passava os dias encolhida no canto mais escuro, rosnando para qualquer sombra que se movesse. A equipe a via como um caso perdido, um animal cujo espírito havia sido permanentemente quebrado. Mas Lucas se recusava a desistir. Todos os dias, antes do sol nascer e muito depois de ele se pôr, ele levava uma cadeira e se sentava do lado de fora da grade. Ele não tentava tocá-la, não forçava o contato. Ele apenas falava, contava sobre seu dia, lia trechos de livros, às vezes simplesmente descrevia as nuvens que passavam no céu. Sua voz era um murmúrio constante, uma presença que não exigia nada em troca. Lentamente, como o degelo de uma primavera tímida, algo começou a mudar. Primeiro, ela parou de rosnar para ele. Depois, começou a observar. Seus olhos dourados, antes opacos, ganharam um brilho de curiosidade. Semanas se transformaram em meses. Um dia, Lucas estendeu a mão através de um espaço seguro na grade, segurando um pedaço de carne. Ela o encarou por um longo tempo, o corpo tenso. Ele não se moveu. Esperou. E então, com uma hesitação que partia o coração, ela deu um passo, depois outro, e delicadamente pegou a comida da mão dele. A textura áspera de sua língua na pele dele foi como um choque elétrico. Não foi apenas um animal se alimentando. Foi o primeiro fio de uma ponte sendo construído sobre um abismo de dor. O vínculo se aprofundou em momentos que ninguém mais testemunhou. A noite em que Amara adoeceu, tremendo de febre, e Lucas arrastou um colchão velho e dormiu no chão de concreto do lado de fora do recinto, apenas para que ela soubesse que não estava sozinha. Ou a primeira vez que ela emitiu um som que não era um rosnado de dor ou medo. Foi um ronronar baixo, profundo, que vibrou pelo peito dele como o motor de um trator antigo voltando à vida. Para a equipe, Amara era um sucesso de reabilitação. Para Lucas, ela era muito mais. Ela era a personificação de uma segunda chance. Uma chance de consertar um erro que o assombrava há anos. No início de sua carreira, ele havia participado do resgate de um leopardo, um animal jovem e assustado, e por um erro de cálculo, por um momento de hesitação, o animal não sobreviveu. A culpa daquele fracasso nunca o abandonou. Em Amara, ele não via apenas um tigre para salvar. Ele via a redenção. Ele via a chance de, desta vez, acertar. Por isso, quando os exames de rotina revelaram o impensável, o impossível, ele sentiu como se o universo estivesse lhe dando um presente. Amara estava grávida. Foi um milagre biológico,
um testamento à sua incrível recuperação. Para o santuário, era uma vitória genética de valor incalculável. A chance de trazer ao mundo filhotes de uma linhagem que se pensava perdida. Mas para Lucas, era algo muito mais profundo. Era a prova de que a vida, mesmo depois do trauma mais profundo, poderia não apenas sobreviver, mas florescer. Era a promessa de um futuro para a criatura a quem ele havia dedicado cada minuto de sua existência. No entanto, essa alegria não era unânime. A gravidez, devido às antigas lesões e à desnutrição que Amara sofreu no circo, era de altíssimo risco. E foi aí que o conflito silencioso entre Lucas e a doutora Helena começou a tomar forma. Helena, sempre pragmática, via a situação através da lente da ciência e do gerenciamento de riscos. Ela advertiu Lucas mais de uma vez contra o que ela chamava de antropomorfismo perigoso. Lucas, ela é um animal selvagem, não uma pessoa, ela dizia durante as reuniões. Seu apego emocional pode nublar seu julgamento. Precisamos seguir os procedimentos padrão. Mas Lucas via coisas que os exames de sangue e os ultrassons não mostravam. Ele conhecia a maneira como a orelha de Amara se movia quando ela sentia dor, o jeito como sua respiração mudava quando estava ansiosa. Ele defendia dietas especiais, recintos adaptados, preparações que iam muito além do protocolo. Para Helena e parte da equipe, eram caprichos caros e desnecessários. Para Lucas, eram essenciais. Cada exame se tornava um pequeno campo de batalha. Helena apontava para os dados nos gráficos, para os riscos estatísticos. Lucas apontava para a tigresa, para a confiança em seus olhos, para a conexão que ele sabia, em sua alma, que era real. A equipe se dividiu. Alguns admiravam a compaixão de Lucas, sua dedicação inabalável. Outros, leais a Helena, temiam que seu envolvimento emocional estivesse colocando em risco não apenas Amara, mas toda a operação do santuário. A tensão crescia a cada dia, silenciosa e pesada, como nuvens de tempestade se formando no horizonte. Todos sabiam que o momento do parto seria o teste final, o ponto onde a ciência e o instinto colidiriam. Ninguém imaginava o quão brutal essa colisão seria. A noite chegou não como um alívio, mas como uma sentença. A tempestade que se formava no horizonte finalmente desabou, trazendo uma chuva torrencial que açoitava o telhado da ala veterinária, cada gota soando como uma batida de tambor fúnebre. E lá dentro, o inevitável aconteceu. As primeiras contrações de Amara começaram, fracas e irregulares, mas inconfundíveis. Por um breve instante, uma faísca de esperança iluminou a sala. Talvez a natureza, em sua sabedoria, encontrasse um caminho. Talvez a força de Amara, a mesma que a fez sobreviver ao inferno do circo, fosse o suficiente. Lucas sentiu seu coração acelerar, uma mistura de pavor e expectativa. Ele preparou tudo, seguindo os procedimentos que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes. Mas a esperança é uma chama frágil, e a realidade daquela noite era um vendaval. As horas se arrastaram, e a situação começou a se deteriorar com uma velocidade assustadora. As contrações se tornaram erráticas, violentas, mas improdutivas. Os gemidos de Amara se aprofundaram, transformando-se em rugidos de pura agonia, que pareciam abalar as próprias paredes. Os monitores, antes estáveis, começaram a piscar em vermelho, uma sinfonia de alarmes que anunciava o desastre. O filhote não se movia. A equipe veterinária, liderada por um especialista chamado Dr. Alves, trabalhava com uma eficiência tensa, cada um executando sua função em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas por termos técnicos e pelos bips frenéticos das máquinas. Do outro lado do vidro, a doutora Helena observava tudo, o rosto impassível, mas os nós dos dedos brancos de tanto apertar a prancheta que segurava. Lucas estava no epicentro do caos. Ele não saía do lado dela, a mão pairando sobre o flanco trêmulo, sussurrando palavras que só os dois entendiam, tentando ancorá-la em meio à dor avassaladora. Ele via nos olhos dela não apenas o sofrimento físico, mas a confusão, o medo. Ela confiava nele, e ele estava falhando. A confirmação veio com o ultrassom de emergência. A imagem granulada na tela era inequívoca.
O primeiro filhote estava em uma posição transversa, completamente atravessado, bloqueando o canal de parto como uma barreira intransponível. Uma cesariana em seu estado debilitado, com a pressão arterial em queda livre e o coração sob estresse extremo, era impossível. Seria uma sentença de morte instantânea. A ciência havia chegado ao seu limite. Não havia mais procedimentos, não havia mais manobras, não havia mais medicamentos que pudessem reverter aquele quadro. Havia apenas uma verdade fria e dura. Amara estava presa em uma armadilha biológica da qual não havia escapatória. Foi então que a voz da doutora Helena soou pelo comunicador, a mesma voz que Lucas ouvira antes, mas agora carregada com a finalidade de uma decisão tomada. Doutor Alves, qual o prognóstico? A resposta do veterinário foi um suspiro pesado. Nenhum, Helena. Ela está em falência múltipla de órgãos. Estamos perdendo-a, e não há como chegar aos filhotes. Houve uma pausa. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade, onde o único som era a chuva lá fora e o bip desesperado do monitor cardíaco. E então, a ordem veio. A ordem que Lucas sabia que viria, mas que seu coração se recusava a aceitar. Preparem a injeção. Vamos acabar com o sofrimento dela. Para a doita Helena, não era uma decisão cruel. Em seu mundo de orçamentos, protocolos e responsabilidade sobre dezenas de outros animais, era a única decisão lógica. Era um ato de misericórdia, um fim digno para uma batalha perdida. Era o cumprimento do manual. Para Lucas, aquelas palavras foram como uma bala. Elas não apenas condenaram Amara, mas destruíram tudo o que ele havia construído. A promessa, a confiança, a redenção. Tudo se desfez naquele instante. Ele olhou para o vidro e viu a equipe começar a se mover, preparando a seringa que continha o líquido transparente da morte. Ele sentiu o mundo girar, o ar faltar em seus pulmões. E então ele olhou para Amara. Em meio à agonia, os olhos dela encontraram os dele. E naquele olhar, Lucas viu o que nenhuma máquina podia medir. Ele não viu rendição. Ele viu um último e desesperado pedido de ajuda. Um lampejo de luta, uma faísca de vida que se recusava a apagar, mesmo quando o corpo já havia desistido. Era a mesma faísca que ele havia visto anos atrás, naquele circo imundo, escondida sob camadas de medo e dor. Era a alma dela gritando para ele. Naquele exato momento, a história se completou. O homem quebrado, a tigresa resgatada, a promessa silenciosa e a ordem de execução. A narrativa havia voltado ao seu ponto de partida, à crise que vimos no início. Agora, entendemos o peso daquele momento. Não era apenas a vida de um animal em jogo. Era a alma de um homem. A ciência havia dado seu veredito. O protocolo havia ditado a sentença. Mas a conexão entre aqueles dois seres, forjada no sofrimento e na paciência, dizia outra coisa. E Lucas precisava decidir em qual voz acreditar. A decisão não foi tomada com a mente, mas com a alma. Em um movimento rápido e fluido, que parecia ensaiado por uma vida inteira, a mão de Lucas se moveu. Não em direção à seringa, nem em direção aos equipamentos médicos. Moveu-se para um painel de controle na parede, um painel raramente usado, destinado a isolar a ala em caso de contaminação biológica. Ele apertou um grande botão vermelho. Um alarme discreto soou por um segundo antes de se calar, e com um chiado pneumático e um baque surdo e pesado, as portas de aço da ala veterinária deslizaram e se fecharam, trancando-se com um clique metálico que ecoou como um tiro de revólver. Em seguida, ele se virou para o radiocomunicador sobre a bancada, de onde a voz de Helena ainda poderia ditar ordens. Sem hesitar, ele o arrancou da parede e o atirou no chão, onde o aparelho se espatifou em um silêncio definitivo. Ele estava sozinho, um ato de motim silencioso, uma rebelião não de palavras, mas de aço e silêncio. Do outro lado do vidro, a cena se transformou de um procedimento controlado em um caos perplexo. A equipe viu as portas se fecharem, viram Lucas destruir o rádio. Por um instante, ninguém entendeu. Depois, o choque deu lugar à incredulidade e, em seguida, a um pânico crescente. "O que ele está fazendo?" gritou o Dr. Alves correndo para a porta e batendo no metal frio com o punho. "Lucas, abra a porta!"
Isso é loucura. Mas não havia resposta. Doutora Helena permaneceu paralisada, os olhos fixos não na porta, mas nos monitores de segurança que mostravam o interior da sala em preto e branco granulado. Ela via Lucas, não como um funcionário insubordinado, mas como um homem encurralado. Ele não estava agitado, não estava gritando. Ele simplesmente se virou de volta para Amara, colocando-se entre ela e o resto do mundo. Ele havia criado uma ilha de desobediência, e eles eram a maré furiosa do lado de fora. O dilema moral, antes de Lucas, agora caía com todo o seu peso sobre os ombros da doutora Helena. O protocolo para uma situação como essa era ainda mais claro e mais rápido. Um funcionário que se tranca em uma área de risco com um animal perigoso é uma ameaça. A ordem seria arrombar a porta, conter o funcionário e seguir com o procedimento original. A segurança da equipe, a integridade do santuário, tudo dependia da manutenção da ordem. Um dos seguranças já estava a caminho, com ferramentas para forçar a entrada. Mas Helena levantou a mão, um gesto que parou a todos. Sua mente, a mente pragmática e lógica da cientista, gritava para que ela seguisse as regras. Mas algo em seu peito, algo que ela raramente dava ouvidos, sussurrava outra coisa. Ela se lembrou dos meses em que viu Lucas sentado ao lado da jaula de Amara. Lembrou-se de ter zombado de sua dedicação, de tê-la chamado de sentimentalismo. Mas ela também se lembrou do dia em que Amara comeu da mão dele pela primeira vez. Um momento que todos achavam impossível. Ela viu nas imagens da câmera o olhar de Lucas para a tigresa. Não era o olhar de um louco, era o olhar de alguém prestes a cumprir uma promessa sagrada. Arrombar a porta seria uma explosão de barulho e violência. O estresse súbito seria a pá de cal final em Amara, matando-a instantaneamente de choque. E confrontar Lucas naquele estado poderia levar a uma tragédia ainda maior. A outra opção era impensável. Confiar. Confiar que a conexão que ela sempre desdenhou, aquele vínculo invisível e não quantificável entre um homem e um animal, pudesse ser mais poderoso que a medicina, mais sábio que o protocolo. Era uma aposta impossível. Uma aposta que colocava sua carreira, a reputação do santuário e a vida de todos em risco, tudo baseado em um sentimento, em uma intuição. Doutora? Perguntou o Dr. Alves, a voz tensa. Qual é a ordem? Helena olhou para a tela, para a imagem silenciosa de Lucas se aproximando de Amara. E então, ela tomou a decisão mais irracional e mais humana de toda a sua vida profissional. Esperem, disse ela, a voz baixa, mas firme. Deem a ele 5 minutos. Foi uma eternidade. 5 minutos contra um manual inteiro de regras. 5 minutos de confiança cega no meio da tempestade da razão. Lá dentro, Lucas não sabia do tempo que lhe fora concedido. Para ele, cada segundo era roubado. O mundo exterior havia desaparecido. Não havia doutora Helena, não havia equipe, não havia o risco de perder o emprego. Havia apenas o som da respiração fraca de Amara e o bip lento do monitor, um metrônomo marcando o fim iminente. Ele se aproximou dela, não como um biólogo, mas como um amigo que chega para uma despedida. Ele ajoelhou-se ao lado da cabeça dela, ignorando o perigo, ignorando o fato de que, mesmo fraca, ela era uma predadora de quase 200 quilos. Ele encostou sua testa na dela, um gesto de intimidade que eles haviam compartilhado em momentos de calma, e ele começou a falar. Sua voz era um sussurro, uma melodia suave contra a sinfonia da morte que o cercava. Ele não falava sobre a dor, sobre a morte iminente. Ele a levava de volta no tempo. Lembra do circo, minha menina? Ele sussurrou. Lembra da poeira e do medo? Você achou que era o fim, não foi? Mas não era. Ele falou sobre o primeiro dia no santuário, sobre a primeira vez que ela sentiu o sol sem grades por cima, sobre o som de seu primeiro ronronar. Ele estava reconstruindo a ponte de confiança entre eles, não com comida ou gestos, mas com memórias. E enquanto falava, ele viu algo mudar nos olhos dela. A agonia ainda estava lá, mas o pânico começou a ceder, substituído por um foco, uma concentração nele. Ela confiava naquela voz. Aquela voz era seu porto seguro.
Com o corpo dela minimamente mais relaxado, ele sabia que tinha uma única e minúscula janela de oportunidade. Uma manobra arriscadíssima, que nenhum livro de veterinária ensinaria, guiada puramente pela intuição e por anos de observação. Ele tinha que tentar. Era a única coisa que restava. Com as mãos trêmulas, mas o propósito firme como rocha, ele se moveu. Não era a ação de um biólogo treinado, mas o instinto de um guardião. Suas palmas, calejadas por anos de trabalho, pousaram suavemente sobre o abdômen tenso de Amara. Era um toque proibido, um risco que faria qualquer veterinário gritar em protesto. Mas ali, naquele santuário isolado do mundo, as regras haviam sido dissolvidas pelo desespero. Ele sentiu sob seus dedos a vida do filhote mal posicionado, uma protuberância dura e imóvel. Amara não recuou. Ela soltou um gemido baixo, mas seus olhos permaneceram fixos nos dele, uma permissão silenciosa sendo concedida. Ele fechou os olhos por um instante, buscando em sua memória cada curva do corpo dela, cada reação a cada carícia, cada som que ela fazia. Ele conhecia aquele corpo melhor do que qualquer gráfico ou ultrassom. Enquanto uma mão aplicava uma pressão quase imperceptível, a outra acariciava sua cabeça e seus sussurros continuavam. Estamos juntos nisso, lembra? Como daquela vez da febre. Você e eu. Só nós. Do outro lado do vidro, a equipe assistia, prendendo a respiração. O que eles viam nas câmeras de segurança desafiava a lógica. Não era um procedimento médico. Era um balé perigoso e delicado, uma dança entre um homem e uma tigresa à beira da morte, coreografada por anos de confiança mútua. Doutora Helena sentiu o celular vibrar no bolso, provavelmente a segurança querendo a ordem final para arrombar a porta. Ela o ignorou. Seus olhos não conseguiam se desviar da tela. Ela via as mãos de Lucas se moverem com uma gentileza que parecia impossível, guiando, persuadindo, não forçando. Ele não estava lutando contra o corpo de Amara. Ele estava trabalhando com ele, ouvindo o que o animal lhe dizia através de tremores e suspiros. E então algo mudou. Um espasmo percorreu o corpo da tigresa. Lucas recuou as mãos imediatamente. O bip no monitor cardíaco, que vinha se arrastando em um ritmo de morte, de repente acelerou. Por um segundo todos pensaram que era o fim. Mas não era. Era um esforço. Um último e monumental esforço. Amara ergueu a cabeça, um rugido surdo e poderoso escapando de sua garganta. Um eco final da rainha que ela um dia foi. Seu corpo inteiro se contraiu em uma onda de força que parecia vir de outro mundo. Lucas apenas observava, as lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ele percebesse. E então, em meio ao silêncio que se seguiu àquele esforço titânico, aconteceu o milagre. Pequeno, molhado e coberto de vida, um filhote deslizou para o mundo. Por um instante, o pequeno ser ficou imóvel e o coração de Lucas parou. Mas então a pequena criatura se mexeu, soltou um espirro e, em seguida, um miado agudo e fino, um som tão frágil e tão poderoso que cortou a tensão da sala como uma lâmina. Lucas caiu de joelhos, o alívio o atingindo com a força de um soco. Ele conseguiu. Ele tinha conseguido. Mas a noite ainda não havia terminado. Enquanto ele observava, hipnotizado, o primeiro milagre, o corpo de Amara se contraiu novamente. Com um esforço muito menor, quase um suspiro, um segundo filhote nasceu, igualmente perfeito. Amara estava exaurida. Sua respiração era agora um sopro quase inaudível, mas ela reuniu cada gota de energia que lhe restava. Com uma lentidão dolorosa, ela virou a cabeça e começou a lamber seus filhotes, limpando-os, estimulando suas pequenas vidas com a aspereza de sua língua. Era o ato final de uma mãe, um dever cumprido contra todas as probabilidades. Depois de alguns instantes, ela parou. Levantou a cabeça mais uma vez, ignorando as crias, e seus olhos encontraram os de Lucas. E naquele olhar não havia dor. Não havia medo. Havia uma profundidade que transcendia a barreira entre as espécies. Havia gratidão. Havia paz. Havia uma despedida. Ela estava lhe dizendo que estava tudo bem, que ele havia cumprido sua promessa. E então, com a mesma suavidade com que uma folha cai de uma árvore no outono, sua cabeça pousou no chão.
O bip longo e contínuo do monitor cardíaco foi o único som na sala. Amara se foi. Lucas não a salvou. Ele salvou seu legado. Do lado de fora, na sala de observação, o silêncio absoluto foi quebrado. Não por uma ordem ou um grito, mas por um soluço. Foi a doutora Helena. Ela cobriu o rosto com as mãos, e seu corpo tremeu enquanto as lágrimas que ela segurou por uma vida inteira de pragmatismo finalmente a venceram. Vendo sua líder desabar, a barreira de profissionalismo da equipe se rompeu. O Dr. Alves se encostou na parede e deslizou até o chão. Uma das enfermeiras abraçou a outra, ambas chorando silenciosamente. Não eram apenas lágrimas de tristeza pela perda de Amara. Eram lágrimas de alívio pelo nascimento dos filhotes. Eram lágrimas de admiração pela coragem de um homem que ousou quebrar todas as regras. Eram lágrimas de assombro por terem testemunhado algo que nenhum livro ou faculdade jamais poderia lhes ensinar. O resultado, no fim, fez todos chorarem. Não por um simples milagre, mas pela beleza agridoce e avassaladora do amor, do sacrifício e de uma promessa cumprida até o último suspiro. O som contínuo e agudo do monitor cardíaco era a única coisa que quebrava o silêncio sagrado que se instalou, um epitáfio eletrônico para a rainha que acabara de partir. Lá dentro, Lucas não se moveu. Ele permaneceu de joelhos, a mão ainda perto do pelo de Amara, agora frio, enquanto os 2 pequenos milagres de vida miavam suavemente, buscando o calor de uma mãe que nunca conheceriam. Cada miado era ao mesmo tempo uma celebração e uma facada no coração. Do lado de fora, as lágrimas deram lugar a uma quietude pesada, cheia de perguntas não ditas. O que fazer agora? O protocolo havia sido estilhaçado, e ninguém sabia quais eram as regras para recolher os pedaços. Foi Lucas quem quebrou o impasse. Lentamente, como um homem emergindo de um sonho profundo, ele se levantou. Seus movimentos eram rígidos, seu corpo dolorido pela tensão. Ele caminhou até a porta de aço, o mesmo portal que ele havia fechado para isolar seu ato de rebelião. E com um toque no painel, as travas se soltaram com um clique suave. A porta deslizou para o lado, revelando os rostos chocados e manchados de lágrimas de seus colegas. Ninguém falou. Os olhos de todos foram da figura exausta de Lucas para o corpo imóvel de Amara, e finalmente para os 2 pequenos seres que se aninhavam contra ela, alheios à tragédia de seu nascimento. A doutora Helena foi a primeira a entrar, seus passos hesitantes no chão estéril. Ela parou ao lado de Lucas, olhando para a cena. Sua máscara de pragmatismo havia se dissolvido completamente. O que restava era apenas uma mulher confrontada com os limites de seu próprio conhecimento. Lucas... Ela começou, mas a voz falhou. Não havia nada a ser dito. Os dias que se seguiram foram um borrão de procedimentos e relatórios. Os filhotes, um macho e uma fêmea, foram levados para uma incubadora, saudáveis e fortes, um testamento final à força de sua mãe. O corpo de Amara foi tratado com uma reverência que raramente era vista no santuário. Mas uma sombra pairava sobre tudo: o futuro de Lucas. Sua insubordinação era um fato inegável. Ele havia quebrado dezenas de regras, colocado a si mesmo e a um animal valioso em risco e desafiado uma ordem direta de sua superior. A administração do santuário não podia simplesmente ignorar isso. Um comitê disciplinar foi convocado. A sala de reuniões era o oposto da ala veterinária. Carpete cinza, uma longa mesa de madeira polida e uma iluminação fria que não deixava espaço para sombras ou emoções. Lucas sentou-se em uma cadeira, sozinho de um lado da mesa, de frente para um painel de 5 pessoas. Administradores, um consultor jurídico e a doutora Helena, que estava lá não como sua chefe, mas como a principal testemunha. A acusação foi lida em voz monótona. Violação grave do protocolo de segurança, insubordinação, destruição de propriedade do santuário. Era uma lista que, em qualquer outro dia, resultaria em demissão sumária e talvez até em um processo legal. Quando perguntaram se ele tinha algo a dizer em sua defesa, Lucas simplesmente balançou a cabeça. Eu fiz o que precisava ser feito, disse ele,
a voz baixa, mas firme. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. O comitê se voltou para a doutora Helena. Todos na sala esperavam a condenação final. Ela era a personificação das regras, a guardiã da lógica. Seu testemunho selaria o destino de Lucas. Ela ajeitou os papéis à sua frente, limpou a garganta e começou a falar. Sua voz era controlada, quase clínica, enquanto ela detalhava cada violação que Lucas cometeu. Ela confirmou que deu a ordem para a eutanásia e que ele a desobedeceu diretamente. A cada palavra, o destino de Lucas parecia mais sombrio. Ele olhou para o chão, esperando o golpe final. Mas então, o tom de Helena mudou. Esses são os fatos conforme registrados em nossos manuais, disse ela, levantando os olhos dos papéis e olhando para cada membro do comitê. Mas naquela noite eu testemunhei fatos que nossos manuais não têm palavras para descrever. Sua voz embargou por um instante. Eu vi o protocolo falhar. Eu vi a ciência chegar ao seu limite. E eu vi um homem, usando nada mais do que a confiança construída ao longo de anos de dedicação, fazer o que nossa medicina e nossos equipamentos não podiam. Ela descreveu o que viu nas câmeras de segurança. Não a insubordinação, mas a comunicação silenciosa entre Lucas e Amara. A maneira como ele a acalmou, a manobra intuitiva que reposicionou o filhote, o olhar final de gratidão nos olhos da tigresa. O protocolo foi escrito para proteger vidas, continuou ela, a voz agora cheia de uma convicção apaixonada. Mas ele é cego para coisas como lealdade, como promessas. Lucas não quebrou o protocolo para desafiar a autoridade. Ele o quebrou para honrar uma promessa que ele fez a um ser vivo que não tinha mais ninguém no mundo. Ela fez uma pausa, e o silêncio na sala era absoluto. Nós perdemos Amara. Isso é uma tragédia. Mas graças a Lucas, seu legado sobrevive em 2 filhotes perfeitamente saudáveis. Ele não salvou a mãe. Ele salvou o futuro da linhagem dela. E ele fez isso nos lembrando que nosso trabalho não é apenas sobre dados e procedimentos. É sobre conexão. Ela olhou diretamente para o presidente do comitê. Se punirmos um ato de compaixão como este, então o que estamos realmente tentando preservar aqui? Suas palavras pairaram no ar irrefutáveis. A decisão do comitê, quando veio, foi unânime e surpreendente. Lucas não só manteria seu emprego, mas seria elogiado por sua conduta excepcional. E mais do que isso, a doutora Helena propôs a criação de uma nova diretriz, uma cláusula que seria adicionada ao manual do santuário, reconhecendo que, em circunstâncias extraordinárias e bem documentadas, o vínculo profundo e estabelecido entre um cuidador e um animal poderia ser considerado uma ferramenta válida, um fator a ser levado em conta nas decisões médicas mais críticas. Eles o batizaram de Procedimento Amara. A rebelião de um homem não havia apenas salvado 2 vidas, havia mudado para sempre as regras, garantindo que a compaixão, a partir daquele dia, teria um lugar oficial ao lado da ciência. Mas a mudança mais profunda não estava escrita em nenhum manual. Estava no ar do santuário, na maneira como os outros cuidadores agora olhavam para Lucas. Não era mais com uma mistura de pena e desconfiança por seu apego excessivo, mas com um respeito silencioso, quase reverente. Estava nos olhos da doutora Helena, que, embora mantivesse sua postura profissional, agora carregava uma nova suavidade, uma compreensão de que havia forças no mundo que seus gráficos e estatísticas jamais poderiam medir. A noite da morte de Amara não foi esquecida. Ela se tornou uma lenda, uma história contada em voz baixa aos novos voluntários. Um lembrete de que o trabalho deles era mais do que ciência. Era um ato de fé. Os meses passaram, e a dor aguda daquela noite de tempestade começou a dar lugar a uma nova melodia, mais suave e cheia de esperança. A melodia era composta por pequenos rugidos de brincadeira, pelo som de patas desajeitadas correndo pela grama e pelos miados exigentes na hora da alimentação. Em um recinto espaçoso, banhado pelo sol da manhã, 2 filhotes de tigre cresciam, vibrantes e cheios de uma energia que parecia desafiar a tragédia de seu nascimento. Eram Kael e Lira, os nomes que Lucas lhes dera.
Kael era ousado e curioso, sempre o primeiro a investigar um novo brinquedo ou a perseguir uma borboleta. Lyra era mais observadora, mais cautelosa, com os mesmos olhos dourados e profundos de sua mãe, olhos que pareciam conter uma sabedoria antiga. Lucas era a constante em suas vidas. Ele os alimentava, brincava com eles e, acima de tudo, apenas estava lá. Ele nunca tentou ser a mãe que eles perderam. Em vez disso, ele se tornou seu guardião, o guardião da memória dela. Cada vez que ele olhava para eles, via um fragmento de Amara. Via sua força em Kael, sua alma em Lyra. Ele havia cumprido sua promessa. Ele não a salvara da morte, mas salvara a vida que ela lutou tão bravamente para trazer ao mundo. E isso, ele percebeu, era uma forma diferente e talvez mais profunda de redenção. Em uma tarde quente, enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo que lembravam o pelo de Amara, Lucas estava sentado do lado de fora do recinto, como costumava fazer com a mãe deles anos atrás. Kael estava ocupado tentando caçar um galho teimoso, mas Lyra, depois de um tempo, parou sua brincadeira. Ela se virou e caminhou lentamente em direção à grade onde Lucas estava. Seus movimentos eram fluidos, uma cópia em miniatura da graça majestosa de sua mãe. Ela parou a poucos metros de distância, a cabeça inclinada, observando-o com uma intensidade que fez o coração de Lucas parar por um instante. Ele não se moveu, não estendeu a mão. Ele apenas esperou, da mesma forma que esperou por Amara naquele primeiro dia. E então, com a mesma hesitação que partia o coração, a mesma confiança incerta que ele lembrava tão vividamente, Lyra deu um passo, depois outro. Ela se aproximou da grade, enfiou o focinho por uma das aberturas e, delicadamente, esfregou a cabeça contra a mão estendida de Lucas. O pelo era macio, o gesto era tímido, mas o impacto foi como um trovão. Era o mesmo toque, o mesmo primeiro contato, a mesma pergunta silenciosa. Posso confiar em você? Aquele primeiro fio de uma ponte construída sobre um abismo de dor, anos atrás, agora ecoava através de uma geração. Uma única lágrima rolou pelo rosto de Lucas e caiu na grama. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma paz avassaladora. O círculo estava completo. O ciclo de dor e medo que começou em uma jaula de circo imunda, que quase terminou em uma mesa de metal fria, havia finalmente sido quebrado. Amara não havia apenas deixado 2 filhotes como legado, ela havia deixado uma lição. Uma lição que se tornou um procedimento, uma história, um sussurro no vento da Mata Atlântica. Uma prova de que as regras existem para nos guiar, mas é a compaixão que nos define. E que os atos mais importantes de nossas vidas não são aqueles ditados por um manual, mas aqueles que nascem de uma promessa sussurrada no escuro para uma alma que precisa de ajuda. A imagem final desta jornada não acontece sob as luzes frias de uma sala de cirurgia, nem ao som de monitores cardíacos. Acontece meses depois, sob o calor dourado de um sol poente que filtra através das folhas da Mata Atlântica. Acontece ao som de pequenas patas correndo pela grama e de rugidos de brincadeira que ainda são mais miados do que trovões. Lucas está sentado em seu lugar de sempre, encostado na cerca do recinto dos filhotes. Ele não é mais o homem assombrado que vimos no início, mas um guardião silencioso, com a paz gravada nos vincos ao redor dos olhos. Ele observa Kael, o pequeno macho, travar uma batalha épica com uma folha de palmeira. Um turbilhão de energia e instinto nascente. Mas é Lyra quem carrega o fantasma gentil de sua mãe. Ela para sua perseguição a uma borboleta e se vira os mesmos olhos dourados e profundos de Amara fixos em Lucas. Ela o estuda, a cabeça inclinada, com uma seriedade que não pertence a um filhote. Lentamente, com uma graça que já prenuncia a rainha que um dia será, ela caminha em direção a ele. Não há pressa. Cada passo é deliberado. Lucas permanece imóvel, o coração batendo um ritmo lento e pesado em seu peito. Ele não estende a mão. Ele não a chama. Ele apenas espera, assim como esperou por sua mãe, anos atrás, em um ato de fé silenciosa. Lyra para diante da grade. Por um longo instante, os dois apenas se olham.
um homem e a filha da tigresa a quem ele prometeu o mundo. E então, ela faz. Com a mesma hesitação que partiu o coração de Lucas da primeira vez, com a mesma confiança incerta que ele jamais esqueceria, ela se inclina para a frente, passa o focinho pela abertura e esfrega suavemente a cabeça contra a mão calejada dele. O pelo é macio, o gesto é um eco perfeito, uma melodia tocada em outra oitava, uma resposta a uma pergunta feita muito antes de ela nascer. Naquele toque, o ciclo de dor estava para sempre quebrado. A promessa não morreu com Amara. Ela renasceu. E em um santuário no coração do Brasil, ela continua a ronronar. E assim, nossa história chega ao fim. Se a jornada de Lucas e Amara tocou alguma coisa aí dentro, deixa o número 1 nos comentários. Não precisa dizer nada. Esse simples gesto nos mostra que você esteve aqui e sentiu o peso e a beleza desta promessa. E se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas e quer caminhar com a gente pelas próximas jornadas, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Ainda há muito a ser contado.